Olá, meninos, como vocês estão? Hoje é mais uma aula nossa de ciências, aula do dia 11/6, né? Hoje é o nosso dia de aula e eu vou passar para vocês o roteiro de aula. Esse roteiro ele vai contemplar a finalização da unidade 2, que depois eu vou gravar uma aula com a correção dos exercícios, mas vocês vão terminar de fazer esses exercícios hoje e já vamos iniciar a unidade 3, onde vocês vão fazer a leitura dessa unidade para começarem a se inteirar desse assunto. Agora, unidade 3 e 4, o assunto é termologia. E aí vocês vão fazer a leitura, eu passei algumas atividades para vocês pesquisarem na própria unidade, né, no próprio capítulo do livro, para responderem no caderno, e depois a gente vai fazer essas correções da unidade 2 para concluir a unidade 2, porque a 1 nós já concluímos, as correções também, e vamos discutir a unidade 3 e 4, porque aí eu vou juntar essa parte de termologia, as duas unidades, em uma apresentação só. Por isso que eu já estou pedindo para vocês fazerem a leitura e algumas atividades. Vamos lá então entender como vai ser? Então olha lá, caderno 2, a unidade 2 fala de trabalho e energia, e aí a gente vai concluir, tá, essa unidade hoje. E unidade 3, termologia, vai ser a introdução. Então, o que eu estou sugerindo? Sobre a unidade 2, que vocês assistam a videoaula do dia 14 de maio, é só aqui na plataforma vocês olharem a data, né, dessa aula, 14 de maio, que vai falar sobre trabalho e energia, e aí eu estou falando sobre a parte de energia, porque tem perguntas no caderno, no livro, sobre energia. E aí depois eu também estou sugerindo que você assista novamente aos 5 vídeos que eu passei a sugestão na última aula, para vocês assistirem, que fala sobre trabalho. Vocês já fizeram um estudo dirigido sobre trabalho, eu passei os 5 vídeos, aí vocês vão fazer essa releitura do estudo dirigido, assistir novamente a esses 5 vídeos, e depois disso, aqui vem as atividades que serão realizadas. Atividade da página 317, para concluir os exercícios da unidade 2. E aí, em seguida, a outra tarefa da semana, meninos, é fazer a leitura da unidade 3, a parte de termologia, e depois tentar realizar o experimento da página 320. Na página 320, vem mostrando um experimento, e aí, meninos, não existe a obrigação de fazer, mas quem conseguir fazer, é interessante por conta de você entender essa conclusão que já tem. Não tem nem pergunta nenhuma para você responder, não. Já vem a explicação e a conclusão, mas o experimento é interessante para você entender, tá? Você vai precisar de uma bacia com água morna, uma bacia com água gelada e uma bacia com água a temperatura ambiente, que não precisa ser necessariamente ser uma bacia. Podem ser potes plásticos, pote de sorvete, mas você tem que fazer do jeitinho que está falando aqui. Coloca água com temperatura ambiente no meio, água morna e água fria, uma de cada lado, né? Aí você coloca as duas mãos, uma na água fria, outra na água morna, vai deixar um tempinho e depois você tira essas duas mãos e coloca as duas ao mesmo tempo na água em temperatura ambiente. E aí observa o que você vai perceber. Então é interessante se você conseguir fazer, e filmar fazendo e colocando aí, falando sobre aquilo que você percebeu, né, durante o experimento. Mais interessante ainda, você pode fazer essa postagem lá no grupo, né, no nosso grupo do 7º ano, do WhatsApp. Mais interessante ainda vai ser. E depois disso, você vai fazer 2 atividades no caderno. A primeira, registrar o que é calor, equilíbrio térmico, temperatura e termômetro. Isso tem no capítulo, por isso que eu estou pedindo para vocês lerem, e depois vocês vão identificar essas informações. E por último, fazer um resumo sobre as escalas termométricas.
Também tem no capítulo, começa lá, essa parte do equilíbrio térmico, calor, temperatura e termômetro, está na página 321 e 322. E as escalas termométricas começa na 322 e vai até a 326, tá? Aí você vai fazer a leitura, vai marcando no livro aquilo que você achar mais importante, mais interessante, vai fazendo uma comparação entre as três, as três escalas termométricas, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, essas três escalas você vai fazer essa leitura, fazer as marcações, as comparações e depois você vai registrar no seu caderno essa relação que existe entre as três escalas termométricas. Se houver dúvidas, tirem a dúvida lá no grupo do WhatsApp do 7º ano. Essas atividades, né? Você vai me passar, então, as atividades do caderno, e aí você vai tirar foto de todas as atividades, não é só foto do início ou só foto do final, mas de tudo aquilo que você escrever no caderno referente ao que eu solicitei. O experimento, você, se puder, gravar para a gente poder ver como é que foi a realização do seu experimento e você comentar sobre o que você percebeu, né? Vai ser ótimo, tá? E com isso, meninos, a gente conclui aí o nosso roteiro de estudo, né? A nossa aula de hoje, que é essa leitura, do mesmo jeitinho que a gente fazia em sala de aula, que vocês se reuniam, faziam a leitura, respondiam perguntas para depois a gente trabalhar o conteúdo. E aí aqui embaixo, meninos, no roteiro, tem os 5 vídeos, né? Para você não precisar entrar na outra aula. Você entra na aula do dia 17 de maio para assistir novamente a videoaula. Na aula do dia 4 de junho, você não precisa entrar novamente, porque eu já estou copiando os 5 vídeos aqui para ajudar vocês, ok? E aí, com isso, a gente termina o nosso roteiro de hoje. Vocês têm aí a atividade para fazer durante a semana, para entregar no dia 18 de junho, até o dia 18 de junho. Não se esquecendo que essas atividades valem nota de participação, né, da média de atividades, valem a frequência de vocês também no dia de hoje, ok? Por hoje, então, meninos, é só. Fiquem bem, fiquem em casa. Um ótimo final de semana. Bye, bye.